Bom, na minha última aula, quem estava presente, ou quem assistiu depois da aula gravada, vocês viram que eu introduzi a morfologia. Essa introdução, eu adotei mais as classes de palavras, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre a escrita, a gente falou um pouco sobre palavras primitivas, e hoje nós vamos falar sobre substantivos e artigos, que é um dos grandes malfeitores aí da língua portuguesa. Para os brasileiros em geral, que é onde muita gente peca, muita gente erra no uso de artigos, né? Então, quando a gente fala de artigos, a gente fala de regência. Então, o uso de regência em escritas, em conversas mesmo, são muito erradas pelos brasileiros. E hoje a gente vai aprender como usar ela da maneira correta. Eu só tenho que. Eu não sei por que parou de compartilhar. Consegui entrar de novo. Tá dando eco? Não, né? Eu acho que agora ficou bom. Vocês estão ouvindo, galera? Dá um ok pra mim, por favor. Show. Vou compartilhar de novo. Então, como eu já havia dito, a aula de hoje será sobre substantivos e artigos. Na aula passada eu não trouxe exercícios, eu ia enviar para vocês. Entretanto, eu não enviei os exercícios porque ainda não pensamos num jeito de como corrigi-los. Então, hoje eu trouxe esses artigos para que a gente pudesse fazer em aula agora. Então, vamos começar. Quando a gente fala em substantivo, a gente está falando de uma determinada classe de palavras. Como eu já havia dito a vocês, as palavras elas têm classe, elas têm nichos, onde cada palavra vão ser colocadas. Algumas palavras estão no nicho determinado de substantivo. Outras são adjetivos, outras são verbos, que veremos mais à frente, mas hoje nós vamos falar sobre os substantivos. Então, substantivo é aquele que dá nome às coisas. São aquelas palavras que nomeiam as coisas. São substantivos as palavras que representam pessoas, objetos, fenômenos, lugares, ações, sentimentos, estados físicos e emocionais e qualidades. Então, o substantivo ele engloba tudo isso. E uma palavra ela pode ser substantiva e adjetiva, ela pode em determinado contexto. Duas ao mesmo tempo, duas classes de palavra ao mesmo tempo, ela não será, mas ela poderá diferenciar suas classes de palavras em determinado contexto. Os substantivos, eles se classificam, né? Dentre as classificações dos substantivos, nós temos como primeira a classificação em simples ou composto. Quando a gente fala sobre substantivo simples ou composto, a gente quer falar, a gente quer explicar que uma palavra, quando ela é simples,
significa que ela é composta sobre um apenas radical. Quem assistiu a minha primeira aula, e aí eu já falo a vocês para não perder nenhuma aula, porque é importante, é uma sequência. Quem assistiu a minha primeira aula vai saber o que é um radical, do que eu estou falando. Se você não souber, eu indico que assista a aula anterior. Então, um substantivo simples é aquela palavra formada por um radical, por apenas um radical. Como exemplo, banana. Qual que é o radical da banana? Banan. Por quê? Porque ele não flexiona e ele não muda conforme conjugações. Banana conjuga? Não. Mas se fosse um verbo, por exemplo, ele teria radical que ele não conjugaria. Pé é um radical apenas. Flor é um radical apenas. E esses exemplos aqui, vocês podem perceber que elas nomeiam objetos, lugares, fenômenos, ações. Então, palavras que nomeiam pessoas, objetos. Quando falo pessoas, eu estou falando de nomes. Então, Isabela é um substantivo, Antônio é um substantivo, Clara é um substantivo, e eles são substantivos simples. Mas quando eu digo assim, Ana Clara é um substantivo composto. Por quê? Porque ele é composto de dois radicais. Então, vamos já ir para o exemplo de substantivos compostos. Os substantivos compostos, eles são formados por mais de um radical. Exemplo, banana da terra. Banana é um radical e terra é outro radical. São palavras que se diferem uma das outras e ainda ela tem uma preposição, que isso daí é matéria para aulas mais no futuro mais distante. Preposição são palavras que juntam uma palavra na outra, que juntam frases, que fazem formar frase. Pontapé. Ponta é um radical, é uma palavra, e pé é outra palavra completamente independente de ponta. Mas quando elas são juntadas, elas formam um substantivo só. Só que ela é considerada substantivo composto porque ela tem mais de um radical. Ela é uma palavra, é a junção de duas palavras independentes entre si. Couve-flor também é outro exemplo. A gente tem a couve, tem a flor, que indica outra coisa. Além disso, ele pode ser primitivo ou derivado. Ah, então o substantivo, ele é simples, ou ele é composto, ou ele é derivado, ou ele é primitivo. Não. Nós temos essas classificações, só que um substantivo, ele pode ser classificado como simples e derivado. Ah, esse substantivo é simples e derivado. Ou esse substantivo, ele é composto e derivado. Ou é simples e primitivo, que é o que ocorre mais. Como exemplo, vamos dar um exemplo de substantivo primitivo. Os substantivos primitivos, eles dão origem a outras palavras. Ou seja, outras palavras originam-se daquela primeira palavra. Então, é só a gente lembrar aí de história, né? Da época primitiva, os seres humanos originaram de uma pessoa primitiva. Então, quando a gente fala de palavra, é só a gente fazer essa assimilação para a gente conseguir saber o conceito de primitivo. Primitivo é aquilo que vem primeiro, que não deriva de nada. Ou seja, outras palavras que derivarão daquela palavra. Por exemplo, pedra. Pedra, a gente tem. Quais são as derivações de pedra? Pedreiras, pedraria, pedrinhas. Ou seja, por que que ela é um substantivo primitivo? E pedra é um substantivo primitivo? Porque pedra é o radical. Esse pedre aqui, ó, ele não flexiona.
ele aparece em todas as outras palavras. Tá vendo? Que esse radical, ele se mantém, isso que significa um radical. E a palavra primitiva é aquela que deriva de outras palavras, assim como ferro. Quais são as derivações da palavra ferro? Ferreiro, ferroviária. Entendido o que é um substantivo primitivo? E logo à frente eu já expliquei o que é um derivado. Quando a gente tem um substantivo primitivo, teremos outras palavras que derivarão desse substantivo primitivo, assim como pedreira, pedraria, pedrinha, dente, é um substantivo primitivo. Quais são os substantivos derivados? Dentista, dentina. Tá vendo que esse radical aqui ele não muda? É o que indica que o substantivo ele é primitivo. Quando ele tem um radical que ele não flexiona. E aqui outros exemplos em pedrada ferroviária. Agora, quanto à classificação substantiva, ele pode ser comum, ele pode ser próprio, ele pode ser concreto, ele pode ser abstrato. Vamos para o comum. O substantivo comum, ele indica genericamente qualquer elemento da espécie. O que significa isso? Vamos supor, quando eu me refiro a alunos, eu estou me referindo a um elemento de uma espécie específica, a um conjunto de pessoas. Quais pessoas são alunos? Mas quem é o aluno? Não sei quem é. Eu sei que ele é um aluno. Quando eu digo isso, eu estou colocando ele, estou classificando ele como um substantivo comum. Por quê? Porque ele é comum a tudo. Eu não especifiquei quem é, eu não falei o nome do aluno, só falei que ele é um aluno. Então, ele é comum. Então, ele indica genericamente qualquer elemento da espécie. Quando eu falo país, país ele é comum porque ele pode ser qualquer país. Pode ser Brasil, pode ser Argentina, qualquer país. Eu não estou necessariamente especificando qual país eu estou falando. Isso significa um substantivo comum. Agora, um substantivo próprio. Quando eu falo a aluna Isabela fez tal, tal, tal coisa na aula. Quando eu digo esse Isabela, eu estou fazendo a utilização de um substantivo próprio. Por quê? Porque Isabela é o meu nome. Isso daí é um substantivo próprio porque os outros alunos, eles não têm o mesmo nome que o meu. Quando eu falo o cachorro latiu com a moto. Qual cachorro? Eu estou usando um substantivo comum. Agora, se eu falo o cachorro de nome tal latiu com a moto, aí eu estou fazendo a utilização de um substantivo próprio. Por quê? Porque eu estou especificando qual cachorro se trata. Quando eu digo que um substantivo ele é concreto, o substantivo concreto ele indica os seres de existência real ou não, propriamente ditos. Ou seja, coisas, pessoas, animais, lugares que não dependem de nós para existir. Essa parte é uma parte bem importante. Por quê? Porque é um assunto debatido entre o pessoal da área de letras. Porque muitos professores falam que
Substantivo concreto é aquela coisa que você não, que você pode pegar. E os abstratos é aquilo que você não pode pegar. Mas se eu perguntar a você, se eu der um exemplo, quarta-feira, quarta-feira, ele é um substantivo composto. Por quê? Porque ele é composto de quarta e é composto de feira. Então são dois radicais diferentes. E ele é concreto ou abstrato? Se a gente seguir a linha de pensamento que substantivos concretos é aquilo que a gente pode pegar e que substantivos abstratos é aquilo que a gente não pega, a gente vai errar para responder essa pergunta. Por quê? Quarta-feira é um substantivo concreto, não é um substantivo abstrato. Mas aí eu te pergunto, você pega a quarta-feira? Você vai pegar a quarta-feira com a mão? Não. Então por que que ele é um substantivo concreto? Porque substantivos concretos, eles não dependem de nós para existirem. A quarta-feira, ela não depende da gente para existir. Assim como o sábado, assim como o domingo e outras coisas. Por exemplo, Deus. Deus da gente para existir. Deus, ele depende da gente. Não depende, ele depende. Então, um substantivo, porque não dependem da gente para existir. Agora, quando eu falar assim, eu fiquei muito feliz. Feliz ou felicidade, ela estava com uma felicidade estonteante. Felicidade depende de alguém para existir. A felicidade, ela é consequência de uma emoção do ser humano. Então, ela depende da gente para existir. Então, ela vai ser um substantivo o quê? Abstrato. Partindo desse conceito aqui. Que os substantivos concretos não dependem da gente para existir. Beleza, já expliquei os dois, né? Concreto e abstrato. Bizuzinho. Vamos dar um enfoque nisso daqui. Como então um macete? Vai ser um macete para vocês lembrarem disso daí. Provavelmente não no Enem, porque ele não cobra, mas talvez em algum concurso ou em alguma prova que vocês forem e vierem fazer no futuro próximo ou distante. Como então eu gravo os substantivos abstratos? O saque. O que é o saque? Vamos escrever aqui para ficar mais fácil. Então, vai ser o sentimento, que você não pega. A ação de correr, né, gente? Correr a gente não pega. Correr, o adjetivo, o verbo correr, ele é abstrato. Então, a gente vai ter a ação, a qualidade, você qualificar um sujeito, significa que ele é abstrato, e o estado. Esse aqui é o bizuzinho, e se eu fosse vocês, eu anotava. Beleza? Seguimos? Agora a gente vai para os coletivos substantivos comuns, que mesmo
Ó, coletivos substantivos comum, que mesmo no singular, designam um grupo de seres da mesma espécie. Acervo, aqueles acervos de obras artísticas, álbum de fotografias, de selos, eles, mesmo sendo um substantivo comum, eles designam um grupo de seres da mesma espécie. Então, um álbum de fotografias, um álbum de selos, alcateia de lobos, antologia de canções, armada, arquipélago de ilhas, assembleia de parlamentos, artilho. Então, essas são algumas exceções que eu trouxe para vocês também. Isso daí, gente, é decoreba. Vocês vão entender o que é, mas vocês têm que decorar esses macetinhos para ser mais fácil mesmo na utilização. Flexão. O substantivo é classe variável e pode ser flexionado em gênero, número e grau. Vamos lá. Flexão de gênero. Todo substantivo, incluindo aqueles que designam objetos, pertencem ao gênero masculino ou ao feminino. Essa é uma classificação puramente gramatical, que não tem necessariamente relação com o sexo. Ou seja, todo substantivo ele tem um gênero. Não designa necessariamente o sexo. Mas existe o substantivo masculino e existe o substantivo feminino. Isso na língua portuguesa, no padrão da língua portuguesa, existem os substantivos masculinos e os substantivos femininos, não necessariamente designando um sexo. Vejamos esses exemplos que comprovam o que a gente acabou de falar. O lápis. Quando, gente, aparecer na prova, qualquer uma das provas, perguntando se lápis é um substantivo masculino ou feminino, vocês não vão falar não sei. Por quê? Por que eu não sei? Porque o lápis, ele não termina em E. Ele não termina em O. Se ele não termina em O, que significa masculino, e se ele não termina em A, que significa feminino, qual é o gênero desse substantivo? O que vai designar o gênero de um substantivo? E isso daí a gente já foge ao fato, ao hábito de designar um substantivo pela terminação dele, que está errado. A gente designa um substantivo em masculino ou feminino pelo artigo utilizado na frente dele. Isso daí a gente vai conversar um pouquinho mais à frente quando a gente chegar na parte de artigo. Quando a gente fala lápis, a gente vê que a terminação dele é em i, ou seja, não é nem masculino nem feminino. Mas quando a gente se refere ao lápis, eu falo assim: o lápis que fulano pegou é meu. Esse o lápis está designando o quê? O gênero. Ah, e se fosse a lápis? Se fosse a lápis, o lápis seria feminino. Seria um substantivo feminino. Mas como é o lápis é um substantivo masculino. Assim funciona para caneta. Ah, mas caneta eu já sabia. Caneta termina em A e A é feminino. Tudo bem, mas eu poderia estar falando o caneta. E aí, essa determinação sua de que caneta é substantivo feminino por causa da terminação dela, estaria errada. Assim como eu digo a alface e o alface. Alface termina em A? Não. Alface termina em O? Não.
seria um substantivo masculino ou feminino? Vocês falam a alface ou vocês falam o alface? Se vocês não soubessem disso que eu acabei de explicar, e aparecesse na prova assim, determine o gênero do substantivo alface, vocês marcariam o quê? Aí ia estar lá feminino, B, masculino, C, neutro e D, nenhuma das alternativas. Qual vocês marcariam? É assim que vai cair em alguma das provas, essa matéria. É a utilização de substantivos. Então, quando a gente acostuma falar, quando a gente não tem o hábito de leitura, a gente usa muitas regências erradas. E aí tá a importância de você ler o livro. Não, muita gente fala, gente, o alface. Inclusive, já corrigi muitas pessoas ao falarem o alface. Por quê? Porque tá errado. É a alface. Então, a resposta certa para essa pergunta aqui seria feminino. Alface é um substantivo feminino. Por quê? Por causa do artigo feminino que vem na frente dela. Entenderam? Anotaram? Beleza. Dependendo da forma que assumem, os substantivos eles podem ser classificados em biformes ou uniformes. Vamos para o substantivo biformes. Os substantivos biformes, eles apresentam duas formas. Uma para o masculino e outra para o feminino. A oposição masculino-feminino se realiza normalmente com o uso de desinência, sufixo. Ou seja, gato e gata, desinência de sufixo. Barão, barãoesa, desinência de sufixo. Conde, condessa. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando que há substantivos, que eles são utilizados para masculino e para feminino. Só que esses substantivos, eles se modificam. Como exemplo, gato é para o macho, gata é para a fêmea. Barão é para homem, baronesa é para mulher. Conde é para homem, condessa é para mulher. É a mesma palavra. Conde, condessa tem o mesmo sentido. Mesmo sentido o quê? Ortográfico. Mesmo sentido ortográfico. Mas eles se modificam no final da palavra. Isso daqui, que são substantivos biformes. Vocês estão entendendo, gente? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Pode seguir? Quero, porque logo à frente teremos questões. E aí vocês que vão responder. Então, eu tô perguntando dúvidas, que se houver dúvidas, a gente tira antes das questões. Tá tranquilo, professor. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, a gente falou que
Existem esses substantivos biformes. Mas com certeza em língua portuguesa a gente sempre tem algumas exceções. E eu trouxe essas exceções para vocês. No entanto, a oposição de gênero pode se dar por palavras com radicais diferentes, como em homem e mulher, gênero, genro e nora, carneiro e ovelha. O que isso, então, significa? Esses exemplos aqui, eles significam que nós temos substantivos designados tanto para o sexo masculino, tanto para o sexo feminino. Esses substantivos, eles têm o mesmo sentido, eles não mudam de sentido. Substantivos que possuem o mesmo sentido. Ou seja, eles não mudam o sentido. Entretanto, eles mudam a ortografia deles. Aqui, a gente viu que substantivos biformes, eles mudavam só esse final da palavra. Então, de barão ia para baronesa, de gato ia para gata. Mas aqui não, nessa exceção não. Nessa exceção, a estrutura da palavra toda muda. Então, de homem para mulher, não tem nenhum radical aqui igual. Então, não é um radical flexionado com sufixo ou prefixo. É estruturas de palavras diferentes, que possuem o mesmo sentido, mas com estruturas diferentes. Assim como genro e nora, e assim como carneiro e ovelha. Outros exemplos. A gente tem cavaleiro, amazona. O feminino de cavaleiro é amazona ou cavaleira. Cavalheiro e dama, cônego e canoniza, cupim, arara. Isso daqui, gente, é muito importante vocês anotarem esses exemplos, que são exceções, e gravarem eles. Porque numa prova que pode cobrar substantivos com mais especificidade, porque vai ser muito importante se vocês conseguirem gravar. Continuemos, então. Substantivos agora uniformes. Os substantivos uniformes, eles apresentam uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Eles subdividem-se em sobrecomuns, epicenos. São esses três. Comuns de dois gêneros, sobrecomuns e epicenos. Os substantivos comuns de dois gêneros, eles não mudam de forma para indicar mudança de sexo. São masculinos ou femininos, consoante o gênero do elemento determinante, geralmente um artigo. Como exemplo, quando a gente vai se referir a um cabo, tem um tenente, a gente vai se referir ao cabo de um posto militar. Se nós estivermos nos referindo a um militar feminino ou a um militar masculino, esse artigo, ele não vai mudar. Esse substantivo, ele não muda, como no substantivo biforme. O que muda, então? O artigo. O cabo para masculino, a cabo para feminino. Então, quando eu me refiro ao cabo masculino, eu coloco o O no artigo. Quando eu me refiro ao cabo para feminina, eu coloco o A no artigo. O chefe. Chefe, ele não vai flexionar entre masculino e feminino. O que flexiona? São os artigos na frente dele.
Então, se eu falo o chefe para masculino, eu vou falar a chefe para feminina. Isso serve também, gente, deixa eu colocar uma observação aqui, ó, para presidente. Qual que é o certo? O presidente. O presidente. A presidente. Esse é o certo. Assim como o dentista. O dentista. A dentista. Então, gente, se eu falo presidente é um substantivo biforme ou uniforme? Ele é uniforme. Por quê? Porque ele não flexiona baseando-se ao sexo da pessoa com quem ele se refere. Então, se a gente fala, se a gente nos referimos ao presidente masculino ou à presidente feminina, ele não vai se flexionar. O que que muda? O artigo na frente dele. Beleza? Sobrecomum. Substantivos que se referem a ambos os sexos, sem mudar de forma e nem mudar de gênero do elemento determinante. Então, os substantivos comuns são aqueles que não flexionam nem ao final da palavra e nem no início da palavra. Exemplo: o algoz, o cadáver. A gente fala a cadáver? Não. A gente fala o quê? O cadáver. Então, isso daqui é um substantivo o quê? Substantivo simples. Masculino. Uniforme. Sobrecomum. Então, uma palavra, ela pode ser designada nisso daqui, ó. Como exemplo para vocês. O carrasco, o cônjuge, a criança. A gente não fala o criança quando a gente quer se referir ao menino. A gente fala a criança. Então, isso daqui é um substantivo uniforme sobrecomum. A criatura, o dedo duro, o defunto, o esqueleto, o ídolo, um indivíduo, um monstro, no sentido figurado, né? O que é sentido figurado? Sentido figurado é quando a gente não quer dizer aquilo. Significa não existente. No sentido figurado. Sentido literal. Vamos falar assim, que vai ser mais fácil. No sentido literal. Porque é só um adendo, tá? Quando eu falo assim, nossa, gente, morri de dor de cabeça ontem. Ontem, morri. Eu tô falando a palavra morri no sentido figurado ou no sentido literal? No sentido figurado. Por quê? Porque eu não morri. Ah, olha, hoje literalmente eu perdi a cabeça com aquela pessoa. Perdi a cabeça. Eu tô usando a expressão perdi a cabeça no sentido literal ou no sentido figurado? No sentido figurado. Por quê? Porque eu não perdi a cabeça, eu não fui decapitada. Entendeu? Então, isso é a diferença de sentido literal e sentido figurado. Eu posso usar hoje eu perdi a cabeça, literalmente. Posso usar essa frase assim. Hoje, vírgula. Eu perdi literalmente a minha cabeça. Eu posso escrever essa frase? Poder você pode, mas você está falando errado. Você está fazendo uso da língua portuguesa erroneamente. Por quê?
Porque esse literalmente ele não pode ser usado sem especificar o sentido dele. O conceito de literal é aquilo que realmente aconteceu, ou acontecerá, ou acontece. Literalmente, a gente usa literalmente numa frase para aquilo que aconteceu, ou está acontecendo, ou acontecerá. Então, essa frase aqui está errada. Eu poderia dizer, hoje eu perdi a cabeça, sem usar o literalmente. E muita gente faz o uso do substantivo literalmente errado. E sentido figurado significa que não aconteceu. Então, se eu falo uma coisa, hoje eu perdi a minha cabeça, eu estou falando no sentido figurado, porque eu não perdi literalmente a minha cabeça. Beleza, continuemos com a nossa matéria. Os substantivos epicenos são nomes de animais e insetos inferiores que não possuem feminino e nem masculino. O sexo é indicado mediante o uso da palavra macho, fêmea. O que significa isso? São nomes de animais que não é designado. Se é macho, se aquilo se o substantivo é feminino, ou se é masculino. O que designa eles? É o artigo na frente do substantivo? Não. É a utilização desses substantivos aqui, dessas palavras, macho ou fêmea. Como, por exemplo, a barata. A barata, ela é um substantivo comum feminino. Por quê? Porque a gente não fala o barata, a gente fala a barata. Então, como que eu vou saber se aquela barata é macho ou é fêmea? Fazendo a utilização da palavra macho ou fêmea. Então, a gente tem a barata macho, a barata fêmea. O tatu macho, o tatu fêmea. Isso daqui são substantivos epicenos. Agora aqui, ó. Mudança de sentido com mudança de gênero. Existem substantivos que são femininos ou masculinos, consoante o significado que possuem na frase. Todo mundo sabe que uma frase, que o contexto de uma frase determina muito o que aquela frase quer dizer, tanto para vírgula quanto para substantivos. Então, quando a gente fala assim, faz a utilização desse artigo aqui na frente, fazendo com que o substantivo águia fique no masculino, a gente está se referindo a esperto, velho. Então, assim, o águia. O que a gente quer dizer? Quais são os sinônimos de o águia? Que uma pessoa esperta. Ou velhaca. A águia, a gente está se referindo à ave. Como eu sei se é macho ou se é fêmea? A águia é macho ou a águia é fêmea. Ou banana. Quando a gente faz a utilização desse artigo masculino em frente a um substantivo feminino, a gente dá um outro significado para a palavra. Então, quando eu falo o banana, eu não quero me referir à fruta. Eu estou me referindo a uma pessoa. Nossa, aquele cara ali é bananão, aquela mulher ali banana. Em Palerma. Essa é a diferença. O cabeça. Quando a gente usa esse o aqui, mudando o gênero do substantivo, a gente muda o sentido. Então, quando a gente fala que ele ali é o cabeça do grupo, o que significa? Ele é o líder, ele é o chefe do grupo. E quando a gente se refere à cabeça respeitando mesmo a norma gramatical, a gente está se referindo ao que ela significa, que é a parte do corpo. Entendido, então, o que são os substantivos uniformes? Lembrando que comum de dois gêneros, sobrecomuns e epicenos, é uma das classificações
de substantivos uniformes. Os biformes nós já comentamos. Todo mundo está lembrando disso, né? Podemos seguir. Quero ver as questões, vai todo mundo estar dormindo. Alguns substantivos, eles podem causar dúvidas quanto ao seu gênero. Então, vamos ter atenção. Tá todo mundo dormindo aí, tem certeza, né? Vamos ter atenção, acordar. Masculinos que merecem destaque. Substantivos que podem causar dúvidas quanto ao seu gênero. Isso aqui eu trouxe como uma exceção, como uma ajuda a vocês, que é para vocês o quê? Ficarem mais ligados quando vocês forem estudar novamente, rever essa matéria. Então, os substantivos masculinos que merecem destaque. Por que eles merecem destaque? Para vocês não terem dúvida na hora de classificá-los. Então, se cair na prova perguntando se Alvara é masculino ou feminino, vocês não ficarem assim, ou Alvara, Alvara. Por quê? Porque não leu. Então, se eu não li, eu não conheço a palavra. Então, é o Alvara ou a Alvara? É o Alvara. Por quê? Porque a Isabela trouxe como especificação que o Alvara era para eu tomar cuidado, porque ele é um substantivo masculino. Beleza? E aí a gente tem o agapé, o anatema, o aneurisma, o apêndice, o champanhe, não é a champanhe, o clã, o diabetes, o dó, o eclipse, o estrágema, o fibroma, o formicida, o grama. O grama, vamos dar destaque para esse grama, gente. Quando a gente, né, não erra, o grama é unidade de massa. Então, eu posso chegar lá no mercadinho e falar assim, moço, corta 200 gramas para mim. Tá errado. Por quê? Porque grama não é um substantivo que feminino. Então, eu tenho que falar, eu tenho que pedir ao moço para ele cortar 200 gramas e não 200 gramas. Porque se eu pedir 200 gramas, ele vai lá no quintal dele e vai cortar o mato e vai te entregar 200 gramas de você comer. Femininos que merecem destaque. A acne, a alface, como nós havíamos dito anteriormente, alface é um substantivo feminino. A aluvião, isso aqui tem certeza que se cair na prova, tanto de gente que ia marcar masculino. A apendicite, ó, o substantivo apêndice é masculino. A apendicite é feminino. A bacanal, a bilis, a cal, a cataplasma, a cólera, a comichão, a derme, a dinamite, a libido, a mascote, o omelete, não é o omelete, é a omelete. Vocês não sabiam disso também, né? Pois é. A omoplata, a ordenança e continua, tá, gente? Esses aqui são os principais, que é o que a gente mais usa. Errado. Flexão de número. Em geral, os nomes admitem duas flexões de número. Singular e plural. Todo mundo sabe o que é isso. Singular é um, plural é dois ou mais. Beleza? Terminados em vogal de tongo, diferente de ão, e N acrescentam S. O que significa isso? Vamos explicar cada nomenclatura. Todo mundo sabe o que é vogal, né? Vogal A, E, I, O, U. O que é ditongo? Encontro de duas vogais. Então, o que está falando aqui em cima? Em geral, os nomes admitem duas flexões de número, singular e plural. Os terminados em vogal, ditongo
diferente de ão e N acrescentam o quê? S. Então, gato e gatos. Terminado em vogal, não é ditongo, é diferente de ão e diferente de N, acrescentou o quê? O S. Isso serve para o quê? Ah, eu sei que o plural de gato é gato, mas você sabe que o plural de... Deixa eu pegar um exemplo. Vocês sabem que o plural de... Vamos pegar esses, hífen. É hífens? Por que é hífen? Por que a gente acrescenta um S? Porque ele termina em N. Por que herói a gente acrescenta só um S? Porque ele termina em ditongo. É o encontro de quê? De duas vogais. Então, palavras que terminam em vogal ou que são ditongas, que são diferentes de ão e N, acrescentam S. Ah, tá. Mas e se eles terminarem em M? Acontece o quê? A gente tira o M e acrescenta o NS. Então, plural de montagem não é montagem. Por causa dessa regrinha aqui, é montagens com N. E se eles terminarem em R e Z? Se os substantivos terminarem em R e terminarem em Z, a gente vai tirar o R e o Z e vai acrescentar o quê? ES. O substantivo de senhor não é senhor igual esse exemplo aqui de cima de gato e gatos, que a gente só acrescentou um S. O plural de senhor é senhores. Por quê? Porque ele terminou em R, então a gente acrescentou o ES. Sagaz, e qual que é o plural de sagaz? Ué, ele não terminou em Z, então a gente vai acrescentar o ES, sagazes. E se o substantivo terminar em A, em AU, EL, OL ou U? A gente troca o L pelo IS. Exemplo, canal. Qual que é o substantivo de canal? A gente tira o L e acrescenta o IS. Canais. Anel. Se a gente falou anel. Plural de anel, anel. Não é. Por que que anel não tem como plural anéis? Porque ele termina em L. Então, um substantivo terminado em L, a gente tira o L e a gente acrescenta o IS. E isso também, gente, muda até é, a, a estrutura da palavra, né? O anel não tinha acento e anéis aqui, ó, ele é uma oxítona, porque acentua a última frase. Girassol. Qual é o plural de girassol? Girassóis. Por quê? E acontece a mesma coisa, ele vira uma oxítona. Por quê? Porque termina em L. Azul. Qual que é o plural de azul? Azuis. Por quê? Porque ele termina em L, então a gente acrescenta IS. Isso tá vendo que é muito exemplo? Tá vendo que isso daqui são exceções que eu trouxe para vocês? Ou seja, é gravar, é decoreba mesmo. Palavras terminadas em IL, a gente troca por IS. Quando essas forem o quê? Oxítona. Todo mundo lembra o que é oxítona? Oxítona, paroxítona. Vocês querem que eu faça um adendo? Uma observação para isso ou todo mundo sabe? Se vocês falarem que sabe e não souberem, eu vou descobrir, porque vai ter questão sobre isso. Quem errar. Eu não fiz aula disso separado. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Que é acentuação gráfica, ortografia. Não teve aula separada. Vocês sabem? Vocês estão ligados nisso? Que é importante, gente. É coisas que a gente acha que não vai precisar, mas a gente precisa.
Todo mundo sabe, né? Então tá. Juvenil. Juvenil, ele termina em IL, então a gente troca o IL por IS. O inútil, ele termina em IL, então a gente troca o IL por IS. Terminados em ão, trocam por ões, ães ou ãos. Doação. Terminou em ão, a gente vai trocar por doações. Cão. A gente vai trocar por cães. Cidadão. Terminou em ão, a gente troca por dãos. Não é cidadões. Beleza? Isso aqui todo mundo erra também. Não é cidadões, é cidadãos. Por quê? Porque termina em ão. Substantivos terminados em S. Quando não são oxítonos, que todo mundo já... Ninguém manifestou, então todo mundo sabe o que é. Então, quando eles não são oxítonos ou X, são invariáveis. Então, substantivos terminados em S ou X, eles são invariáveis. Substantivos terminados em S ou X são invariáveis quando esses não são oxítonos. Então, férias, terminado em S. Quando que férias, então, é um substantivo que está sempre no plural, pode considerar que sim. Mas se eu estou me referindo a férias, não significa que eu vou ter férias cumulativas. Não. Por quê? Porque férias, eles são invariáveis. A palavra tem um S no final, mas ela é invariável. Então, se eu quero colocar ela no plural, eu escrevo o quê? As férias. Lápis. Lápis, ele já tem um S na norma gramática da língua portuguesa. Entretanto, se eu quero usar lápis no plural, por quê? Porque eu tenho mais de um lápis, eu vou colocar os lápis. Assim como os pires, os cortex, os latex, os tórax, os xerox. Por quê? Porque ele termina em S ou X e não são oxítonos. Ou seja, não são acentuados nessa última sílaba. Se eles fossem acentuados na última sílaba, seriam oxítonos. E se eles fossem acentuados na penúltima? Paroxítonos. E na antepenúltima? Proparoxítonos. Alguns plurais que merecem destaque. Outra observação que eu trouxe para vocês. Abdômen, a palavra abdômen, ela pode ser, quando dita em plural, pode ser escrita como abdômen ou abdômenes. Ninguém sabia. Isso aqui ninguém sabia. Esse final aqui não sabiam. Caráter. Caracteres. Até o que mudou aqui? Caráter, ele era uma paroxítona, não era, gente? Por quê? Caráter, ele está acentuado na penúltima sílaba. Caráter, ele se classifica em caráter. Qual que é a sílaba tônica? Ra. Então, qual que vai ter acento? A sílaba tônica. Nós temos quantas sílabas? 3. A gente tem a proparoxítona, a gente tem a paroxítona e a gente tem a oxítona. Como que eu classifico se ela é paroxítona, proparoxítona ou oxítona? Pela acentuação gráfica dela. Então, se ela está acentuada na sílaba tônica na penúltima sílaba, ela vai ser paroxítona. E se ela tivesse aqui, ela seria paroxítona, proparoxítona. Se ela tivesse aqui, ela seria oxítona. Beleza? Relembraram isso daí de... Eu tinha certeza que vocês não lembraram. Sobre acentuação e separação silábica. E quando a gente separa isso daqui, ó, caráter, até a sílaba tônica muda. Caráter, a sílaba tônica dela é esse irá aqui acentuada. Agora, caracteres é o quê? É o T. Muda qual que é a sílaba tônica porque muda a palavra. Espécimen. Espécimens ou espécimenes. Hífen. Hífens ou hífenes. Júnior. Júniores. Quem sabia disso? O plural de júnior é os júniores. Com deslocamento de sílaba tônica.
deslocou, né? Júnior era para paroxítona e passou a ser juniores, passou a ser paroxítona. Porque a sílaba tônica, não necessariamente, gente, a sílaba tônica ela precisa ser acentuada, tá? A sílaba tônica é aquela que a gente dá enfoque nela ao falar, que aumenta o tom de voz nela ao falar. Isso a gente considera como sílaba tônica. Umas serão acentuadas, outras não. Mel. Qual que é o plural de mel? Mês ou meles? Sênior, senhores. A semelhança de júniores tem também sua sílaba tônica alterada, quando a palavra é flexionada para o plural. Então, a mesma coisa do caso de júnior, do plural de júnior. Plural metafônico. O plural metafônico, ele ocorre quando o som da vogal O, ou O, porque não tem acento, no singular, apresenta timbre fechado. O que é timbre? Eu devia ter feito uma aula separada sobre acentuação gráfica e mais ortografia. O que é a apresentação da vogal? É o som que a gente fala, gente. A gente não fala olhos. Quando a gente fala olhos, a vogal O ela é aberta por causa do som. Quando a gente fala olho, o som da vogal O é fechada por causa do som. E isso interfere muito na classificação dela. Então, o plural metafônico, ele ocorre quando o som da vogal O, no singular, apresenta timbre fechado. Mas, quando a palavra vai para o plural, ele apresenta timbre aberto. Então, quando a gente fala olho, para se referir no singular, o O tem um timbre fechado. Quando a gente fala olhos, para se referir a muitos olhos, o O está no timbre aberto. Porque o timbre da voz, o timbre do som da vogal, ele muda conforme a gente modifica o substantivo entre plural ou singular, assim como poço para postos, caroço para caroços, osso para ossos, tijolo para tijolos. Tá vendo que o tom muda? É essa metafônico aqui, esse plural metafônico. Beleza? Em português, há inúmeros substantivos que só se usam no plural obrigatoriamente. São eles: os afazeres, as algemas, os Alpes, os anais, os Andes. Então, esse daqui eu trouxe algumas observações para vocês também anotarem isso no caderno. Quem quiser ir printando aí, para depois vocês passarem tudo para o caderno, eu indico. Devem estar sempre no plural os substantivos que vêm após palavras de ideia coletiva. Devem estar sempre no plural os substantivos que vêm após palavras de ideia coletiva. Ai, não entendi, muito grande essa frase. Quando eu digo assim, maço de cigarros, quando eu falo maço, eu estou me referindo a um cigarro? Não, eu estou me referindo a um maço de cigarro, ou seja, a mais de um cigarro. Então, os substantivos que vêm logo após essas palavras de ideia coletiva, a gente coloca no plural também. Então, quando a gente fala multidão de pessoas, tá errado. Por quê? Porque a gente deveria falar multidão de pessoas. Por quê? Porque devem estar sempre no plural os substantivos que vêm após palavras de ideia coletiva. Então, multidão significa o quê? Muitas pessoas. Então, se eu utilizo esse substantivo pessoas na frente dessa palavra com ideia coletiva, eu coloco ela no plural. Entenderam? Assim como grupo de estantes, porção de balas. Beleza? Existem substantivos que possuem uma só forma para ambos os números. São estes os principais. Outros exemplos que eu trouxe para vocês também. Existem substantivos que possuem uma só forma para ambos os números. São estes os principais. Conta giros,
conta-gotas, guarda-costas, guarda-livros. Gente, repara em plural. Conta-giros, se aparecer numa prova, o plural de conta-giro, conta, giro, e perguntar se essa grafia aqui está correta, ela não está correta, ela está errada. Por mais o quê? Que indique singular. Por mais que a frase esteja no singular, os giros aqui tem que estar no plural. Por quê? Porque é regra da língua portuguesa. Assim como os outros exemplos que eu trouxe para vocês, beleza? Para se fazer o plural dos diminutivos em zinho ou em zito, há necessidade de passarmos primeiramente o substantivo primitivo para o plural. Posteriormente, retiramos o S e acrescentamos zinho ou zitos. Então, limãozinho, um exemplo. A gente tem o limão. A gente vai pegar o plural de limões, vai tirar o S e vai ficar limão. A gente vai pegar a palavra limãozinhos, que vai ser derivada desse procedimento que nós fizemos. Não entendeu? Outra oportunidade. A gente tem papel. Papel. A gente coloca papel em plural, papéis, tira o S e acrescento o zinho, papeizinhos. Esse é o diminutivo e plural de papéis. Ou papeizitos também. No finalzitos, aqui. Igual tá aqui. Observação. Colocamos um rosa aqui para vocês acordarem. Substantivos terminados em R fazem o plural da seguinte forma. Substantivos terminados em R fazem o plural da seguinte forma. Flor. Plural de flor. Flores. Tirou o S, acrescenta os Is. Beleza? Todo mundo entendeu? Existem substantivos que mudam de sentido quando mudam de número. Eis os principais. Eu trouxe para vocês os principais, porque eu sou boazinha, não vou pedir para vocês gravarem todos que existem. Então, esses substantivos aqui, eles mudam de sentido conforme a gente coloca eles no plural ou no singular. Por exemplo, a água. Quando a gente fala a água, a gente está se referindo à água. Quando a gente fala as águas, a gente está se referindo à chuva. Como exemplo, aquela música do Chico Buarque, Águas de Mar, né? A gente fala as águas e ele se refere na música à chuva. É as águas de março cobrindo o verão. Então, muda, né? Conforme o número, plural ou singular. O amor, a gente se refere a afeto. Os amores, a gente se refere a namoro. A ânsia, a gente se refere à aflição. As ânsias, a gente se refere à náusea. O ar, vento. Os ares, clima, aparência, novos ares, novos lugares. A arte, ofício. As artes, astúcias. O bem, benefício. Os bens, propriedade. Então, saiu do singular, foi para o plural, mudou o sentido da palavra. Entendidos? Outros exemplos também que faltaram. Tá mais um pouquinho para vocês gravarem, acabou, tá? Ainda outros casos importantes de formação do plural que precisam ser considerados. Vocês precisaram gravar também, tá? Há dos substantivos compostos. Não separados por hífen, acrescentam-se o S. Olha só, gente, isso aqui é muito importante. Que cai muito em concurso público, que é o plural de determinadas palavras, principalmente substantivos compostos, que vocês já sabem o que significa, e substantivos com hífen, né? Então, a gente tem pontapé. A gente tem um substantivo composto aqui, porque temos o radical ponta e temos o radical pé. Qual que é o plural de pontapé? Pontapés. Aguardente. Qual que é o plural de aguardente? Aguardentes.
Mas e se tivesse separados por hífen? Aí a gente vai ver essa especificação mais à frente. Separados por hífen, ó. Quando o substantivo composto, vocês vão gravar isso também para mim, porque vocês gravam música, vocês vão gravar isso aqui. Quando o substantivo, esse substantivo composto, separado por hífen, para quem não sabe, esse tracinho se chama hífen. Quando vem esse substantivo, que couve-flor, todo mundo sabe que é um vegetal. Ou seja, significa uma única coisa só. Mas quando a gente separa, a gente tem a couve e nós temos a flor. Então, quando vocês se depararem com perguntas desse tipo, vocês vão ver se a palavra que está sendo utilizada para formar o substantivo, ela é substantivo mais substantivo. Se ela for substantivo mais substantivo, serão couves-flores, ou seja, as duas palavras elas entrarão no plural. Ah, mas e se for então substantivos e adjetivos? Cachorro quente. Cachorro é um substantivo, não é? Mas quente é adjetivo. Ai, nossa, hoje o dia tá muito quente. Quem que tá adjetivando o dia? O quente. Então, quente é um adjetivo. Quando for substantivo mais adjetivo, a gente coloca os dois no plural. Se for, então, adjetivo mais. A gente fala do substantivo para adjetivo. E se for adjetivo mais substantivo? Boas, que é adjetivo, que é boa, plural de boa. Aquela pessoa é boa. Então, é um adjetivo. E vidas, a gente vai colocar as duas palavras no plural. E se for numeral mais adjetivo, a gente também coloca no plural. Segundo termo é determinante do primeiro. Banana prata e bananas prata. O segundo termo é determinante do primeiro. Significa isso. A gente tem vários tipos de banana. Banana saquarema, banana maçã, banana prata. O que vai ter? Qual a palavra daqui, desse substantivo composto, que vai ser o determinante? Qual é o substantivo que vai determinar qual banana nós estamos nos referindo? A prata. Então, quem que entra no plural? Bananas. Prata fica no singular. Tá? Se pedir para vocês qual é o certo, qual é o plural certo de banana prata, vocês vão falar que são bananas prata. Quando o segundo termo é ligado por preposição, pés de cabra. Ai, o que é preposição? Vai demorar essa aula. Então, só grave isso. Escreve, puxa uma setinha aí, ó. Escreve preposição. E aí, quando vocês chegarem na aula de preposição, vocês voltam a entender essa parte. Beleza? Varia o segundo. O primeiro termo, verbo, ou a palavra invariável. Ah, isso é verbo. Vocês vão guardar, eu estou sendo errada quando eu digo isso, que verbo é tudo que indica ação. Ah, professor, então, se eu falar assim, tá chovendo muito, chovendo então é uma ação? Não. Por isso que essa frase aqui tá errada. Mas em primeiro momento, se vocês terem isso em mente, que verbo é tudo que indica ação, vocês vão se dar bem. Mas tá errado, tá, gente? Porque, por exemplo, chovendo não significa uma ação. Beleza? Uma ação feita por seres humanos. É uma ação meteorológica, por isso que ela é considerada verbo. Chover é verbo. Ah, mas chover a gente não chove. A gente não chove. A gente come, a gente corre, mas a gente não chove. Então, por isso que essa frase aqui, ela tá errada, tá? Mas isso daí a gente vai especificar mais na aula só de verbos. Então, quando for um verbo ou uma palavra invariável, o verbo ele não vai para o plural. O verbo aqui é guarda, porque vem de guardar. Isso aqui está conjugado na primeira pessoa do singular. Então, ele não vai para o plural.
Só quem vai para o plural são palavras invariáveis. Cara, hoje vocês têm muita coisa para guardar, hein? Se, porém, os verbos forem iguais, o segundo será variável. Quero, queros. Eu acho que isso é uma marca de biscoito, né? Quero, queros? Não sei. Mas são verbos. Só o último que vai para o plural. Pisca, pisca. São os mesmos verbos, piscar, né? Que a gente faz a ação de piscar. Só que só um vai para o plural. E vale o último elemento se o substantivo é onomatopaico. O que é onomatopia? Vocês lembram disso, gente? Figura de linguagem? Acho que não, hein? Figuras de linguagem. Quem quiser pesquisar depois, eu indico. Figuras de linguagem. Onomatopeia, isso daqui. É uma figura de linguagem que significa a reprodução de sons em escritas. Então, ping-pong, tic-tac, barulho do relógio. Então, isso daqui são onomatopeias que reproduzem sons. Quando é um elemento substantivo e o outro onomatopeico, só vai ir ao plural a última palavra. Grau dos substantivos. São 2 os graus dos substantivos. É aumentativo e diminutivo. Todo mundo sabe o que significa isso. Os aumentativos sintéticos, eles podem ser regulares, quando forma-se com o auxílio do sufixo. Então, quais são os aumentativos regulares? Quando eles se formarem com o auxílio do sufixo -ão. Então, cabeça, cabeção, gato, gatão e etc. Quando os substantivos vão ser irregulares? Quando eles formarem com o auxílio dos mais variados sufixos. Todo mundo lembra o que é sufixo da minha aula anterior, né? A gente tem sufixos e prefixos. Prefixos vem antes do radical, sufixos vem depois. Então, cabeça, cabeçorra, muralha, mulheraça, homenzarão. Isso são substantivos irregulares. Os regulares formam-se com o auxílio do sufixo inho ou da variante. Então, gatinho, homenzinho. Irregulares. Isso daqui é para diminutivo, tá, galera? Ó, diminutivo. Diminutivo. Irregulares. Recebem um acréscimo dos mais variados sufixos. Esse aqui já foi. Cabeçorra, barbicha, casebre e viela. Eruditos. Formam-se com o auxílio dos sufixos ulo e culo. Ou dos almorfes. Aculo. Então, célula, corpúsculo, fascículo, nódulo, óvulo, partícula, película. E minha aula tem 2 minutos para acabar. Mas agora que a gente chegou nos exercícios. Minha aula foi grande hoje, hein? Todo mundo acompanhou? Agora eu quero ver se vocês não ficaram pescando na minha aula. Não tem como pescar, né, gente? Português é bem legal, não? Vocês vão ter muita coisa para gravar. Amanhã, de manhã, hoje de noite, vocês reveem a anotação de vocês. Eu sei que vocês anotaram. Se não anotaram, preocupe-se. Então, vamos lá. Quero todo mundo participando. Em relação ao gênero dos substantivos em destaque, assinale a alternativa correta considerando o padrão culto da língua portuguesa. Devido ao pane do avião, o voo foi cancelado. A omoplata é um osso achatado e triangular. A aneurisma cerebral é uma dilatação num dos vasos sanguíneos que levam o sangue até o cérebro. Se olharmos para tudo o que acontece em nosso país, a moral fica lá embaixo, todo o tempo, e não conseguimos seguir adiante.
apêndice, um pequeno órgão linfático parecido com o dedo de uma luva localizado no cérebro, a primeira porção do intestino grosso. O que a gente quer, galera? O que o exercício quer? Vamos interpretar a palavra. Em relação ao gênero. O que é o gênero? Isso daqui que vocês pecam muito no Enem. Vocês não conseguem interpretar e o Enem é só uma interpretação independente da matéria, da prova. Em relação ao gênero masculino ou feminino, dos o que? Substantivos em destaque, eles destacaram os substantivos, assinale a alternativa correta e não a incorreta. Vamos prestar atenção nisso aqui também. Considerando que a norma padrão da língua portuguesa. O que significa considerando o padrão culto da língua portuguesa? Considerando o português correto. O que a gente viu até agora, gente? Foi 1 hora e meia de aula sobre como escrever um substantivo corretamente. É isso que o exercício quer. Baseado nisso, eu vou diminuir um pouquinho para vocês conseguirem pegar toda a questão. Vamos lá. 1 minuto para vocês responderem. Já deu para fazer, galera. Isso aí é papo 1. Acabou de ver isso. Quero ver quem anotou. Se vocês não tiverem anotado, vocês não vão poder colar. Ai, ai. Que vergonha, ninguém anotou. Não é possível. Bora, galera. Tô olhando o chat aqui agora. Ó, tivemos uma manifestação, hein? Outra, isso mesmo, bora. Caraca, a letra D tá bombando. Ah, não tem essa de ou não. Na prova você não vai colocar. No questionário você não vai colocar A, é letra A ou B. Não, você vai tomar 0. Você tem que decidir. Nada de ficar marcando isso no gabarito, não, gente. Pelo amor de Deus. Letra A, eu vou marcar a A e a B, que eu fiquei na dúvida. A questão é anulada, hein? Vocês perdem a oportunidade de chutar certo. 50%. B ou D. Beleza. Ô, gente, tem 17 pessoas na aula. 5 me responderam. Os outros estão fazendo o quê? Estão dormindo? Deixaram eu falando aí, saíram, foram lavar louça. Vocês têm que chutar,
galera? Vamos chutar? Ó, já passou, eu já dei tempo demais, hein, pra vocês pensarem. Gente, diminuir esse tempinho pra fazer a questão. Enem é 90 questão no dia. Tem que ser papo. Mas beleza, vamos destrinchar essa questão. Por mais que a minha aula já tenha excedido 4 minutos aí, a gente vai fazer pelo menos uma. E na semana que vem, Semana que vem não, né? Daqui 15 dias, olha só, vai ter muito tempo pra vocês gravarem essa matéria toda. Daqui 15 dias eu volto com artigo, se não me engano, adjetivo. Que vai ser outra dorzinha de cabeça pra vocês. Beleza, vamos começar então pela letra D. João, Gabriel, Josilaine, Otávio. Otávio não. Só o João, Gabriel e Josilaine que falaram que acham que é a letra D. Vamos lá, vamos analisar a letra D. Se olharmos para tudo que acontece em nosso país, a moral fica lá embaixo todo o tempo e não conseguimos seguir o quê? Adiante. Por que que essa alternativa ela está incorreta? Correta. Estarão desde Deus, não conseguiram. Deus não estão com vocês nesse exato momento. Não prestaram atenção na aula. Palavra feminina é o conjunto de normas, ou seja, a moral é o conjunto. O que significa a moral? É o conjunto de normas e condutas que regem os bons costumes de uma sociedade. O que a moral significa? Significa normas e condutas que regem uma sociedade. Já o moral, o aconselhado para o contexto, é o estado de ânimo das pessoas. Então, a gente viu há pouco tempo que as palavras elas mudam seu sentido conforme plural ou singular e conforme o seu gênero. Então, quando a gente fala a moral, a gente quer se referir a quê? A moral da sociedade. Nós estamos nos referindo à condição, à ética social da pessoa ou de uma sociedade, de um determinado país ou estado. Quando nos referimos ao moral, nós estamos falando sobre ânimo. Nossa, se a gente vê tudo que acontece no nosso país, cara, fico com a minha moral lá embaixo. Desanimada. O que eu estou falando? Eu estou falando que o meu ânimo cai. O meu ânimo cai devido a tudo que acontece em nosso país. Por isso que o certo é o moral e não a moral. Por causa de quê? Do contexto. Então, tá aí, novamente, a interpretação, a comprovação de que leitura é super importante. E super importante é juntos a isso. Deixa eu ver. O Otávio falou que acha que é a letra C. O Otávio falou que acha que é a letra C. Vamos ver, então. Vocês entenderam? João, Gabriel e Josilane. Vocês entenderam por que não é a letra D? Entenderam? Não entenderam? Se não entenderam, vocês podem me falar que a gente explica de novo. Não entenderam? Entenderam? Então, eu vou continuar porque eu já estou excedendo meu tempo. Otávio, por que então que não é a letra C? Vamos reler a frase. A aneurisma cerebral
é uma dilatação num dos vasos sanguíneos que levam o sangue até o cérebro. Simplesmente, aneurisma é uma palavra masculina. Não é a aneurisma, é o aneurisma. E eu sei que você não copiou os meus slides. Mas vai copiar, né? Vai copiar, você tem que acabar a aula. Por quê? Porque eu dei o exemplo disso. Eu dei exemplo de aneurisma. E falei que aneurisma é uma palavra masculina. Agora, Gabriel Moura, como você não me deu certeza de que seria a letra B, você falou ou B. O B não é resposta. Tem que ser resposta C. Mas então vamos falar sobre o porquê que é a letra B. A letra B é a resposta C. Então a alternativa B é correta simplesmente porque omoplata é uma palavra feminina. E eu espero muito, Gabriel, que você tenha certeza de que seria a letra B, porque isso significa que você prestou atenção na minha aula e que copiou, fez algum resumo aí, né? Então, aneurisma, gente, é omoplata, né? Aneurisma a gente já falou. Omoplata é uma palavra feminina e está escrito corretamente. A letra A, pane, é uma palavra feminina. A alternativa A, ela está incorreta, porque pane é uma palavra feminina. Devido a quê? Devido a pane do avião. Então, esse A, novamente, a gente entra no A, isso aqui está errado. E está errado a regência também. Que seria, qual que é o certo? Devido a, com crase, pane. Pane é uma palavra feminina. Feminina. E quando a gente se refere devido, esse substantivo devida a algo que aconteceu no passado, ela falou isso. Essa palavra aqui, ela requer um artigo feminino. Feminino. Qual que é o artigo feminino? A. Então, quando a gente junta essa requisição da palavra, quando a gente junta essa requisição da palavra com a regência da próxima palavra seguinte, a gente tem o fenômeno chamado de crase. Isso também, eu sei que muita gente tem dificuldade nisso e será uma futura aula que eu darei a você. E por que, então, terminando aí, o C nós já falamos, o D nós já falamos, por que não é a letra E? Apêndice é uma palavra masculina, né? Vocês lembram que eu até voltei enquanto eu dava aula. Falei assim, apendicite é uma palavra feminina. Apêndice é uma palavra o quê? Masculina. Então, apêndice daí. Apêndice é uma palavra masculina. E aqui está o A aqui na frente. Falando que ela é uma palavra feminina, mas não é masculina. Então, por isso que a resposta certa é a letra B. Beleza? Ficaremos aqui, então. Preparei outras questões, mas infelizmente não dará para passar para vocês hoje, porque minha aula já excedeu. Matéria boa, né, galera? Fala aí, pode falar. Muito boa. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida, mas ninguém. Só o Gabriel que acertou, né? Posso me despedir então de vocês? Tá tudo tranquilo então? Todo mundo tá ligado em substantivo? Artigo mais ou menos, né? Vocês sabem que artigo é A e O.
Mas substantivo tá todo mundo craque. Depois dessa aula, tá todo mundo ligado. E 15 dias, né, gente? Vocês terão 15 dias para gravar isso tudo. Então, na próxima aula eu quero ver quem vai conseguir fazer esse resto de exercício.